Minutos, Juliano Camargo, ele que é o homem forte do futebol do Guarani, vai conversar conosco. Juliano, seja bem-vindo, muito obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes. É a primeira vez que vamos nos falar, então muito obrigado aí por nos atender. Um abraço para você, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Estou aqui à disposição. Ô Juliano, antes até da gente entrar na pauta propriamente dita, que é a montagem do time do Guarani para 2024. Só para relembrar aqui, né? Claro que você falou isso quando da sua apresentação, mas quando você começou, como é que você entrou no futebol e como é que você chegou no Guarani, hein, Juliano? Eu tô no futebol já há 15 anos, né? Mas futebol profissional e Campeonato Paulista, em 2015 foi o meu primeiro. Eu como auxiliar técnico do Roque Júnior. Depois, também como auxiliar, jogamos o Campeonato Paulista em 2017 pelo Ituano, fomos campeões do interior. Eu em 16 eu fui coordenador técnico no Ituano, e aí em 17 voltei como auxiliar, aí fui para o Corinthians como coordenador técnico. Em 18 eu voltei para a Ferroviária como um analista de mercado, eu era responsável pela montagem de elenco. E 19 eu fui para o Sampaio Corrêa já nessa função de executivo de futebol. Disputamos a Série C do Brasileiro no momento, subimos para a Série B e em 2020 fizemos uma Série B que ficamos em sexto, quase subimos para a Série A. E em 2021 fui para o Criciúma também como executivo de futebol, na Série C também. Fizemos o planejamento até para a temporada de 2023. Na verdade, nós subimos da Série C em 21, 22 a gente jogou o campeonato da Série B também. Brigamos ali até faltando 3 rodadas para um possível acesso. E fizemos o planejamento de 2023 quando eu tive o convite do Ceará e acabei aceitando esse convite. Fomos campeões esse ano da Copa do Nordeste, mas não atingimos o objetivo principal, que era o retorno à Série A do Brasileiro. Com a minha saída do Ceará, eu tive um convite do presidente André Marconato para uma conversa, e a gente acabou, ele com o Ricardo, eu acabei aceitando o convite do projeto que ele nos pôs. E tinha anunciado somente um jogador, o Ryan, hoje anunciou mais 3, né? Desses 4 jogadores que o Guarani já anunciou, está em que ponto do seu orçamento? Quer dizer, você, claro, evidentemente, tem um orçamento para contratar, segundo o que você disse, 10 jogadores quando a entrevista quando você chegou. Quanto você já consumiu do seu orçamento para a contratação dos jogadores para a temporada 2024? Em torno de 35%, 40% no máximo, não chega a isso. A gente, na verdade, acertou com esses 4 atletas. Nós temos mais 2 renovações aí em andamento e também mais uma contratação, que acredito que até amanhã a gente deva fazer um anúncio desses 3. E estamos no mercado para a contratação dessas peças que faltam, né? Que podem potencializar bastante o nosso elenco. Então, o mercado não tá fácil, está muito inflacionado, mas eu acredito que com o passar
dos dias aqui, quem está gastando mais já contratou, né, e vai começar a ter algumas peças ou outras de atletas que estavam também jogando a Série A e não se encaixaram ainda, que estão aguardando algumas definições, e a gente espera que consiga trazer algumas peças dessas. Desses 3 aí que estão engatilhados, você pode pelo menos revelar as posições ou não? Na verdade, esses 3 que eu estou falando são 2 renovações e um atleta que a gente vai trazer, que é um atacante, mais um atacante de lado. E as renovações, você pode revelar quais são? Vamos deixar para surpresa aí pro torcedor. Tá certo. Eu fiz essa pergunta do orçamento, né? E até você colocou bem, 40%, portanto ainda tem 60% para gastar ou para investir. Então isso significa que o torcedor pode aguardar pelo menos mais 1 ou 2 jogadores. Não vou dizer que seriam a cereja do bolo, mas pelo menos jogadores de nomeada, já que você tem aí para investir a maior parte do orçamento ainda. Eu como eu tenho dito e disse na minha chegada, o maior reforço do Guarani, para mim, é a manutenção do elenco, base, o time, a maioria dos atletas titulares, dar continuidade no trabalho do Humberto, e aí a gente fazer os ajustes pontuais. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz todo o planejamento, fiz parte, né? Vamos lá, não sou eu, fiz parte do planejamento do Criciúma de 2021 até 2023, e o grande segredo do Criciúma foi a manutenção. Para você ter uma ideia, em novembro do ano passado, eu renovei 20 atletas desse elenco que ascendeu a Série A esse ano. Então, de 2021 eram 12 atletas, depois permaneceu 20. E aí trouxeram pecinhas pontuais e atingiram o objetivo. Eu acho que o segredo é esse. Eu acho que o Guarani conseguiu manter uma base que mostrou-se competitiva. Num momento crucial da competição, não correspondeu à expectativa, mas a gente acredita que com algumas peças e algumas características que a gente identifica que seria importante, a gente pode estar potencializando mais esse elenco. Então, eu estou bastante confiante nisso, não estou muito me apegando a nomes. Eu sei que o torcedor fica apreensivo e na expectativa de aparecer algum nome ou outro que corresponda, né? Mas eu estou mais preocupado mesmo com a característica desse atleta, o que ele pode me ajudar na experiência, nas conquistas de títulos que já teve, que eu acho que é um fator importante aí para que a gente consiga montar um grupo competitivo durante o ano mesmo e buscar algo a mais. Para você ter uma ideia, de 3 atletas que nós anunciamos hoje, né, o Ryan tem 4 acessos, tem 3 para a Série A, o Helder tem 2 para a Série A, o Anderson Leite foi campeão da Série B, inclusive com o Humberto como treinador. Então, assim, são atletas experientes, que têm a confiança, tanto minha quanto do Humberto, e eu acho que isso pode agregar muito e fazer a diferença no nosso elenco. Juliano Camargo é o nosso convidado de hoje na entrevista do dia. Carlos Henrique, AICH, suas perguntas ao Juliano. Juliano, boa tarde. Eu tenho 3 perguntas. E a primeira, pela concorrência do mercado, pela dificuldade, está muito aquecido o mercado. Essa é uma informação que nós tivemos, eu queria que você confirmasse ou não. O Guarani foi obrigado a subir o seu teto, porque o Guarani tinha um teto antes da sua chegada, eu acredito até que isso continuou, mas pela dificuldade de convencimento, pelo aquecimento do mercado, o Guarani teve que obrigatoriamente subir esse teto de salário para algumas contratações. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Na verdade, a gente acabou não subindo, não efetivando isso, porque as propostas não foram aceitas.
Mas a gente fez todo o esforço para que a gente conseguisse contratar esses atletas. Então, a diretoria se colocou está disposta a subir o sarrafo, sim, porque achava interessante e competitivo, mas para você ter essa ideia de como o mercado está fora da curva, e atletas pedindo muito acima da realidade. É impressionante. Eu tô muito impressionado, porque mesmo com um orçamento 3 vezes maior que eu tinha, por exemplo, no Ceará, eu não tinha pedidas como está tendo nesse ano. E eu volto ao ano passado, não estou falando de 2, 3 anos, estou falando de um ano atrás. O teto salarial que o Criciúma tinha era metade do que os caras estão pedindo hoje. Então está muito louco o mercado, mas a gente vai ser, pretende ser assertivo, né, e não estourar isso, porque a gente sabe que depois lá na frente você vai pagar um preço. Então acreditar no nosso planejamento, na característica e em talvez frustrar a expectativa do nosso torcedor, né, em relação a nomes agora, mas vai ter uma equipe competitiva que vai honrar a camisa do Guarani, que isso eu acho que é o mais importante. Na sua chegada, você colocou que o Guarani contrataria de 10 a 12 jogadores. Já apresentou 4. Independente das renovações, é correto afirmar que o Guarani contrata pelo menos mais 6 para a abertura do Paulistão, Juliano? Eu coloquei esse número já com renovações que a gente iria fazer, né, para manter esse elenco. Então a gente tem mais duas renovações aí em andamento, mais uma contratação, então vão ser 7 atletas, e a gente possivelmente vai trazer mais 3, 4 atletas, sim, para que a gente esteja bem cercado com o número, né, de 26. A gente não vai talvez deixar uma ou duas inscrições ainda, mas esse número de atletas a gente vai atingir. É importante, eu também penso como você, essa possibilidade de manutenção de estrutura de um ano para outro, principalmente no comandante, é algo dentro do meu conceito que agrada muito. Eu acho que esse é o caminho, não é? Eu acho que esse é o caminho. Então eu vou te perguntar, eu sei que você está negociando ainda, mas a torcida pergunta todos os dias pra gente, e eu vou perguntar porque são jogadores, todos são importantes, mas esses jogadores são jogadores que formam, pelo menos na minha opinião, uma espinha dorsal importante do seu time. Eu queria que você falasse do Lucão, queria que você falasse da possibilidade de continuar com o Regis, e também do Derek, Juliano, por favor. O Derek tem contrato com o clube, é peça importantíssima, mostrou isso, né? E a gente não tem nenhuma a preocupação, ela é do mercado, e aí, é claro, ele tem contrato. Se vier uma proposta irrecusável, nós vamos sentar e vamos analisar. O Ricardo está fazendo isso com maestria e está tranquilo, não me preocupo com esse aspecto no Derek. O Lucão, nós fizemos uma proposta, o Lucão está aguardando outras situações, e não até o momento não nos deu um posicionamento. Então a gente também, eu considero como um outro atleta que a gente está em busca, né, no mercado, que está aberto, e a gente, existe uma possibilidade, se ele aceitar as condições que a gente está propondo, de uma renovação. E o caso do Regis, também, a gente já tem um acordo com ele, e pretendemos finalizar isso para poder divulgar a renovação com ele. É um interesse nosso que mantém. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão.
Boa noite para você e as suas perguntas ao Juliano Camargo, que é o nosso convidado de hoje, Tigrão. Legal. Boa tarde, um abraço para o Juliano Camargo, muito obrigado por estar nos atendendo. Pelo menos de minha parte é a primeira vez que converso aqui no ar com o Juliano, mas eu já ouvi várias entrevistas do Juliano, inclusive aqui na Bandeirantes. E a primeira vez que eu vi, vou começar por uma pergunta bem descontraída, fora do contexto. A primeira vez que eu te ouvi falando, Juliano, mas eu peguei a entrevista no meio, falei, puxa, que legal, fazia tempo que eu não ouvia o Leão falar e agora o Leão está dando entrevista na nossa rádio. Alguém já te falou que o teu timbre de voz é muito parecido com o do Emerson Leão ou não? Não tinha escutado isso ainda. Pode ser que a gente tenha... O Leão é de São José dos Campos, se eu não me engano, eu também sou de São José dos Campos. Talvez a gente tenha aí um parentesco aí, mas tirando a brincadeira, nunca tinha me falado, não. Opa, então tá explicada a genética aí, hein? É melhor parar por aqui, porque é coisa do passado. Vamos deixar do jeito que tá, porque se os dois são de São José dos Campos, a voz é igualzinha. Ô Juliano, brincadeira à parte, a gente tem que brincar um pouco, porque a vida não tá fácil, não. Saindo um pouquinho só do Guarani, a gente vai voltar ao tema, eu quero fazer uma pergunta específica do Guarani, mas a gente estava debatendo aqui agora há pouco a respeito da final do Mundial de Clubes. Eu tenho certeza que você acompanhou o jogo, né? E aí a gente vê aquela distância interestelar, abismal, entre o futebol do melhor da América do Sul, pelo menos no título. E claro que se é o Palmeiras lá era outro jogo, mas também não sei se teria bala na agulha para tombar o Manchester City. Mas na verdade apurou-se um campeão na Libertadores, que representa o futebol sul-americano, e apurou-se um campeão europeu, né, na Champions League, que é o Manchester City. E o Manchester jogou com 3 desfalques absolutamente imprescindíveis, jogadores de primeira linhagem, né? E mesmo sem esse nível de atleta que não atuou, o Manchester fez um vira 2, termina 4 com o Fluminense. Você que é um homem do futebol, com tanta vivência, com um grande relacionamento no mundo do futebol, você acredita que, pelo menos a médio prazo, uma hora essa tendência dessa brutal diferença possa ser invertida, que ocorra aí uma virada de eixo, né? Ou isso a cada momento vai ficando mais marcante e vai ficando maior a distância entre nós e eles? Juliano, um abraço, viu? Um abraço, foi ótima pergunta. Na verdade, eu fui fazer um procedimento em São Paulo hoje e eu estava na estrada, eu acabei não assistindo, mas eu até vi a entrevista do Diniz, vi uns pedacinhos, e a entrevista do Diniz falando da dificuldade de você jogar com times de alto nível, né? E ficou marcante essa diferença. Mas eu tenho uma impressão que se a gente não conseguir colocar uma trava nos grandes talentos tão jovens que estão saindo do Brasil, essa distância ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir encurtar nunca, e talvez aumentar ela mais ainda, né? Porque cada vez mais são jogadores que nem atuaram no profissional aqui direito e já estão indo embora. Você vê, não era um time, é uma seleção das seleções, né? Todos os jogadores do City são selecionáveis, né? E titulares, a maioria deles nas seleções do mundo. Então é muito difícil isso, né? E além de tudo, até você comentou o caso do Palmeiras, né? Assim, eu não acredito que hoje o Fluminense era o time que representaria a América para jogar. Acho que tem times melhores, acho que o futebol como produto ele melhorou muito, né? E são muito atrativos. O São Paulo conseguiu uma Copa do Brasil, o Fluminense a Libertadores e o Palmeiras o título do Brasileiro. São muitos campeonatos,
Então uma equipe só ganhar todos esses títulos é difícil, né? Tá sendo competitivo aqui, mas essa distância com a Europa, com o resto do mundo tá enorme, e o poder financeiro, infelizmente, eles têm um ótimo treinador e têm dinheiro para contratar peças importantíssimas. Então, o dinheiro, o fator, mas a gente não pode esquecer que o Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo, e ele, quando os caras trazem uma peça, sabem por que estão trazendo, né? O modelo de jogo dele é muito bem definido, como o do Fernando também, mas eu acho que ele já está alguns passos à frente, né? E está sendo competitivo e ganhando títulos internacionais há muito mais tempo. Então, e o Fernando agora que começou a amadurecer o trabalho dele, né, com conquistas. Ele sempre foi competitivo, mas ele não ganhava títulos, e agora ele começou a ganhar, né? Mas eu acho que ainda está um pouco distante. Ô Juliano, nos campeonatos anteriores, assim, alguns jogadores faziam contratos somente para o estadual, e aí depois ficavam em aberto aí para acertar com outro time para a segunda parte do ano. Mas houve uma alteração, né, com relação à janela de transferências, que passou para agosto. Então não dá muito certo um jogador somente para o Campeonato Paulista. Eu estou citando isso porque ventilou uma informação, que eu não sei se é correta, de que o Derek, que tem contrato com o Guarani, mas tem propostas também de outros clubes, poderia ficar só no Campeonato Paulista. E o Guarani faria também o mesmo com o Bruno Mendes, né, que ficaria somente no Campeonato Paulista. Mas não dá para ficar no Campeonato Paulista somente porque a janela vai abrir em agosto. Você tem tido alguma dificuldade com relação a isso ou não? Não. Eu acho que não procede essa informação. O Derek tem contrato para o ano todo. Se a gente fizer a renovação com o Bruno, também é para o ano todo. A gente não tem nenhum atleta que a gente estaria trazendo só para o primeiro campeonato, e não dá sequência. Eu não acredito nisso. Eu acredito em médio prazo, né? Então a gente precisa, o atleta tem que estar, quanto mais tempo ele está com o grupo, com a mentalidade que o treinador põe, a tendência é ele performar muito mais. Então, a janela, ela veio para dificultar, sim. Por exemplo, o Campeonato Paulista, ele encerra no final de março, e a janela, ela fecha dia 7 de março. Então, eu acho que é dia 10 ou dia 15, se eu não me engano, o final do Paulista. É uma semana depois que encerra a janela. Se aquele atleta, isso da primeira fase do Paulista, tá? Se aquele atleta ele for cumprir o contrato dele, e ele só tiver, por exemplo, o primeiro semestre, o caso da Portuguesa, o caso da Água Santa, e ele querer vir jogar uma Série B, se ele for cumprir até o final da primeira fase, ele não vai conseguir, porque a janela encerra dia 7 de março, né, dessa janela, da primeira janela. Então dificultou muito, né? O clube que não tem um calendário anual, ele está tendo muita dificuldade. Caso do Santo André, caso do Água Santa, da Portuguesa, eles estão com mais dificuldade ainda do que nós para contratar, porque os atletas, eles hoje querem contrato anual, e o calendário está dificultando em relação a isso, pelas janelas que antigamente não existiam, né? Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Juliano Camargo, é o nosso convidado de hoje. Juliano, Luiz Oyama e Bruno Nazário estão próximos do Guarani? Sempre são nomes discutidos, são excelentes atletas. Aí tem dificuldades em relação à questão financeira, a questão do mercado agitado que está,
mas são nomes que sempre entram em pautas e a gente, como todas as equipes competitivas, gostaria de tê-los, né? Mas o mercado não é simples, a gente nem chegou a tratar isso diretamente com representantes, nada, porque a gente sabe da dificuldade e eu sei que os valores estão bem fora da nossa realidade. Mais uma pergunta ao Juliano Camargo. Juliano, o mercado sul-americano tem sido muito, mas muito procurado de países fora do Brasil, claro, pelo nosso futebol. Até porque quando a gente fala, por exemplo, da Argentina, com o câmbio altamente desvalorizado, o peso já não valia nada, ainda o novo presidente que assumiu desvalorizou em mais 50%, fala em dolarizar, enfim. Se a situação do futebol brasileiro não é das melhores, mas nós ainda, no nosso continente, somos o oásis, né? O Brasil ainda tem um investimento muito mais alto do que países que praticam um grande futebol, como Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e daí para frente. E muitos clubes brasileiros têm garimpado, às vezes, jogadores não muito conhecidos e de um valor bem razoável e de boa qualidade técnica na América do Sul. O Guarani tem esse trabalho de prospecção também em centros bem desenvolvidos futebolisticamente falando, mas com um custo-benefício, às vezes, do atleta, do que ele ganha lá, muito melhor do que aquilo que o Guarani está garimpando no Brasil, ou não? O foco do Guarani é rigorosamente o mercado nacional, como a gente tem visto até agora, né? Com as contratações que já foram anunciadas e apresentadas. Esse mercado nos interessa sim, a gente está estudando. Eu sei que não é simples, principalmente pelo nosso calendário. Nós temos uma competição extremamente importante e difícil, que a gente só pode inscrever 26 jogadores. E eu sei que eu trazendo um atleta de fora, ele precisa de tempo para adaptação, então essa é uma preocupação. Para o brasileiro, né, é muito mais fácil, porque o número de inscrições é 50 e aí você não corre esse risco, então daria para você fazer experiência ou dar mais tempo para adaptar o atleta, mas infelizmente nossa competição já é muito forte, é a primeira delas. Então a gente tem essa cautela, mas nós estamos olhando de tudo. Argentina, Uruguai, o Equador, Colômbia, o Paraguai, a gente está monitorando, já viu muitos atletas, mas a gente está tendo essa cautela pela questão da adaptação, que eu sei que não é fácil. Já trabalhei com atletas de fora e eu sei que existe uma dificuldade de adaptação. Só para você ter uma ideia, já é difícil adaptar os nossos atletas mesmo, porque o nosso mercado, o nosso país é um continente e tem muitas culturas diferentes. Então, às vezes, jogador do Nordeste tem dificuldade de se adaptar aqui, do Sul tem dificuldade de se adaptar no Nordeste, imagina de um outro país, né? Então, a gente precisa de tempo, por isso que eu clamo pela paciência, né? A gente sabe que futebol não é do dia para a noite, a gente precisa de tempo. E se a gente tiver esse tempo, com certeza bons frutos a gente vai colher. Você já trabalhou em clubes maiores e menores em nível de orçamento. Nem estou falando de história, que a história do Guarani é grandiosíssima, inclusive com título brasileiro, né? Como único campeão do interior do Brasil em 1978. Mas, falando de orçamento, você tem trabalhado em equipes de um porte menor do que o Guarani em nível de orçamento e de porte maior. E aí chegou no Guarani algumas semanas, claro, que já deu tempo para você avaliar tudo, conhecer tudo, tomar pé da situação. O que te parece, qual a sua avaliação da estrutura do Guarani como um todo? Saindo de fisiologia, departamento médico,
departamento de futebol, estrutura administrativa, de campo de treinamento, enfim, aquilo que é oferecido para que os jogadores dentro de campo possam ter o melhor desempenho possível. O que te parece? Qual a sua avaliação da estrutura momentânea do Guarani? Os clubes, os dois últimos que eu trabalhei, eles têm estrutura de Série A, né? O Criciúma com um centro de treinamento com 6 campos, todos os departamentos muito bem equipados, e o Ceará com os departamentos impressionante o que tem de investimento. O Ceará ficou 5 anos na Série A e fez jus a esse investimento. Então, muito bem equipados mesmo, mas também tinha uma dificuldade em relação a campo. Eu vi que o Guarani, dos últimos anos, melhorou muito isso, melhorou muito. Já vai estar melhor, inclusive, em 2024 do que em 2023. Tá se investindo, está se aperfeiçoando, e eu acredito que atende todas as necessidades do departamento. Isso eu não tenho dúvida. Cada vez mais acho que a gente vai ter que investir nisso, porque eu acho que faz muita diferença, né? Principalmente em departamento médico, no departamento de fisiologia, que são importantíssimos para a prevenção de lesão e recuperação dos atletas, porque quanto mais tempo um atleta ficar no DM é um prejuízo gigantesco. Então a gente precisa melhorar assim os nossos campos de treinamento, a gente precisa sempre estar evoluindo em equipamentos de fisioterapia e departamento médico, mas o Guarani está bem em relação a isso. O campo, o trabalho que a empresa faz de manutenção no gramado, e a gente não estava aqui, mas era utilizado sempre para treinamento, o próprio brinco, e o campo sempre foi muito bom. Então, nesse aspecto, eu acho que com o tempo vai melhorar mais ainda, porque é um olhar que a diretoria tem em relação a isso, mas ele está satisfatório e não vai ser isso que não vai deixar nós competir, sermos um time competitivo. Com certeza nós temos uma estrutura suficiente e está sempre com a diretoria de olho ali, atenta a tá melhorando. Quantos jogadores, porque em outras épocas, né, o Guarani guardava sempre 3 desses 26 para contratar depois, né, quando vai abrir lá a primeira janela. E quantos jogadores você pretende deixar, ou de largada já vai com os 26, hein, Juliano? Não, a gente vai deixar pelo menos 2, 3 vagas ali. Os atletas podem até estar aqui no clube, né, mas ainda nós vamos deixar 2, 3 vagas para ir preenchendo conforme a gente for utilizando, né? Nós vamos levar, você pode levar no máximo 23 jogadores para um jogo, então você não tem necessidade, né, de imediato você preencher mais do que essas 23 vagas, né? Então eu acredito que a gente deixa, e aí vai escrevendo pontualmente. Talvez nós não iniciamos nossa pré-temporada ainda, então a gente não sabe se nós vamos ter algum problema de lesão nela, né? Então às vezes você vai ter jogadores com contrato e que ainda não foram inscritos, mas isso não quer dizer que eles não fazem parte do nosso elenco para o ano. Já tem o local da pré-temporada? A gente, nós nos apresentamos agora dia 27 no Brinco, trabalhamos até o dia 30, liberamos eles para o final do ano, retorna dia 2, do dia 2 ao dia 7, a gente inicia o ano lá no Brinco ainda. No dia 8 a gente vai pro Oscar, fica do dia 8 ao dia 15 em pré-temporada lá. E aí retornamos uma semana antes da nossa estreia. Oscarinho, o Guarani já esteve lá em outras oportunidades. Aliás, o local é ótimo, excelente, tem boa estrutura.
Tem, excelente mesmo. Nós estivemos lá, eu, o Humberto e a sua comissão, nós estivemos lá para acompanhar, conversar e saber o que nós vamos preparar para esse período. E muito, muito boa a estrutura que a gente vai ter. Vai para lá quando? Qual é o dia da viagem? Dia 8 de janeiro ou dia 15 de janeiro. De 8 a 15. Uma semana. Ô Juliano, Isso. Você fala aí de mais 3 ou 4 contratações para fechar 23, claro que já contando com aqueles que já estão aí, que você vai conseguir renovar. Eu sei que você não vai falar de nomes daqueles que ainda não estão com o papel assinado. Eu acho que você está correto. Isso pode atrapalhar, obviamente, com atravessadores. Mas pelo menos as posições de 4 atletas que o Guarani deve trazer ainda, você pode dar uma adiantada para a gente? Ou também não? Não, zagueiro a gente precisa trazer, isso, né? É claro, né? Tá para todo mundo. A gente vai trazer ainda mais um atacante de lado e possivelmente mais um médium. Essas são as peças, acho que, chaves aí. Valeu, Juliano, um abraço, muito obrigado pela entrevista, um Natal abençoado para você e para sua família, e 2024 com saúde, que é mais importante, mas também com muitas realizações, tanto no plano pessoal quanto no profissional aí no comando do Guarani. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês e me coloco sempre à disposição, a hora que precisarem, é só dar um toque e a gente vai para bater um papo, tá? Um grande abraço a todos, Feliz Natal para todos vocês e os seus familiares e em especial aí para o nosso torcedor bugrino.